Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Nós vamos falar os fundamentos da programação de jogos, né? Continuar a aula anterior. Na aula anterior, a gente vai passar uma revisão aqui da aula anterior, ali conceitos e origens e tipos de jogos que a gente passou, né? Então, só dar uma pincelada com vocês aqui, turma. E daí a gente vai falar um pouco do nosso projeto também, que ninguém me respondeu lá, né? O professor estava esperando vocês e ninguém me respondeu, tá? Quem que está com vocês na sala hoje? Me responde ali no chat, por favor. Vamos começar lá então. Então a gente, ali não é que vimos nessa aula, né? A gente passou já essa aula anterior. Então a gente viu ali o que é um jogo e aprendeu quais são os tipos de jogos, lembra? Então a gente veio lá, conceituou o que era jogo, a gente conversou na sala. A gente falou ali da parte da competição física e mental do jogo, né? A importância do jogo, que é um conjunto de atividades recreativas e tal. A gente passou ali o jogo como... a gente viu sobre algo de cultura, os costumes, né? A origem dos jogos, né? Que é brincar. Essas fases são bem importantes a gente entender da origem do jogo, para a gente chegar hoje, né, na tecnologia, no vídeo, né, que nós podemos chamar hoje de gamers, né. Então a evolução do jogo desde o começo lá, desde da história de brincar, da origem, né. Então assim, por que jogam, né? Por causa da diversão, por causa do entretenimento, inclusão social, cultura, educação. Então foi tudo esses assuntos que a gente viu na aula anterior. A gente viu lá os sentimentos, né? Por que a gente costuma jogar, né? Quais são as nossas motivações? É para explorar, fantasiar, né? Quebra as regras, o reconhecimento, para exercitar-se, demonstrar-se, socializar, aprender, né? Esses são os fatores que motivam, né, o desejo de consumir um jogo, né? De se tornar um consumidor de game, né? Ainda dentro dos fatores motivacionais, né? A parte gráfica ali que nos atrai, né? A comunicação, né? A sensação ali de coordenação, de som, de música, né? O próprio jogo, né? A jogabilidade, cognição, são fatores que nos motivam, que nos atraem para o jogo, né? Lembra que a gente falou sobre isso? A gente fez lá uma atividade. Eu tenho poucas pessoas que entregaram a atividade lá, tá? Eu preciso que vocês me entreguem essas atividades aí, que estão valendo ponto. Já tem algumas pessoas ali que eu já pontuei, já devolvi, já está fazendo ponto. Tem uma atividade ali que vale dois pontos, né? E essas aqui vale 1. Ao final ali vai contribuir com vocês na avaliação lá final, né? Semana que vem eu quero fazer uma avaliação com vocês. E a gente tem o nosso projeto para a gente tocar, né? Então a gente fez lá a atividade do tabuleiro, tem algumas pessoas que me entregaram, acho que 4 pessoas só me entregaram, né? Que é a próxima aqui que eu vou passar. A gente explicou toda aqui a origem, né? De um tabuleiro, por que começou, por que a gente joga, essas questões todas aqui. A gente passou algum vídeo também mostrando sobre o assunto dos jogos ali. Aqui eu pedi para vocês fazerem um tabuleiro também, algumas pessoas só me entregaram. Acredito que umas 4 pessoas só que me entregaram, tá? Então isso aqui é importante para você, tá valendo nota? Algumas pessoas já receberam essa nota lá, eu já fiz a devolução para eles. O que mais? Aqui é um exemplo do tabuleiro, né? Que eu passei para vocês, que era o meu exemplo, que é mais ou menos o que eu espero que você produza aí, tá? Mas usa a tua criatividade, tá, turma? Você faz do jeito que achar melhor aí, tá? Essa atividade aqui a gente não usou, a gente falou sobre o projeto daqui para frente, né? E vamos para o próximo slide lá. Então é isso, turma. Eu queria que vocês entrassem lá no mural. A gente criou um grupo lá, um grupo do WhatsApp, para a gente estar conversando sobre o nosso projeto. Tá? E ninguém entrou também. E na segunda-feira a gente já não tem aula, né? Então, a aula só sexta-feira de novo. Então a gente precisa apurar ali as questões para a gente
concluir essas etapas aí. A gente não conseguiu fazer a votação também dos motores. Hoje eu queria ter um contato com vocês aí, só que tá sem a câmera, sem o microfone, né? Eu preciso de alguém que me responda aí no chat, então, se vocês estão com acesso aí ao celular de vocês, para a gente fazer a enquete para escolher lá o motor para a gente fazer o nosso projeto, desenvolver o nosso projeto. Me dá um ok aí, eu vou continuando aqui. E quando vocês me derem um ok que a turma tá pronta para votar aí, a gente vota. Quantos vocês estão na sala hoje? Tá bom? Vamos respondendo aí. Eu vou continuando a aula aqui. Então aqui nós vamos falar hoje um pouco da história e evolução dos jogos digitais ali durante as décadas, né? É bem importante isso. Eu não sei se vocês já viram algum conteúdo sobre isso, mas a gente tem que passar pela evolução dos jogos para a gente entender ali, né? Quais que são os princípios na produção de um jogo, o que que você espera, o que que o consumidor espera, né? De uma produção de um jogo, né? Tá com a turma cheia hoje? Maravilha. Então a gente vai tentar. Eu vou colocar aqui então o link para vocês. Vamos votar já então. Então essa tela aí vocês vão escanear ali ou entrar digitando ali mesmo ali aquele endereço ali, joymykiss.com, e o código para entrar é aquele número ali, 528773, tá? Então vai ter ali 5 motores para você fazer a votação, tá? Eu esperando a galera entrar aí para votação então, para a gente saber qual motor a gente vai trabalhar. Sendo que dos 5 nós vamos ficar com 3 ali, tá? Daí você vai decidir qual você se enquadra ali, qual você quer fazer o teu trabalho, tá bom? E depois disso o próximo passo seria entrar no grupo do WhatsApp lá, por favor. Eu coloquei o link lá no grupo também. Então estou esperando vocês conectarem ali. Se tiver alguma dificuldade, vão me avisando. Eu vou entrar junto com vocês aqui do meu celular também. Já tem gente entrando no grupo lá, isso mesmo, gente. Agora no Kiss aqui, ninguém entrou ainda. A Joyce entrou. Eu entrei. Sidney Rosa. Júlia, Kaique, Letícia. 5 participantes. O Igor. Vamos lá. Às vezes a tela ali de vocês vai aparecer, depois que começar ali o Kiss, o jogo, pode aparecer desconfigurada ali a linguagem ali, daí você entra na engrenagem ali em cima e traduz para português, porque às vezes do inglês para português muda ali, ele faz a tradução automática. Mas às vezes vai acontecer, às vezes não. Mas não vai atrapalhar na votação. 8 participantes, Gustavo entrou, Adri entrou. Vamos lá, turma. Se não conseguir entrar todo mundo, me avise aí. Aí vocês podem fazer dupla, trio aí para fazer essa votação também. Mas é importante o máximo de pessoas entrar aí pra gente ver o ranking ali, né? Pra ficar bem justo ali, bem democrático ali a votação. Não é legal não estar vendo vocês, porque parece que estou falando pra ninguém, mas vamos lá. Tem a opção de alguém pegar o celular aí e inverter o vídeo para o professor olhar vocês aí também, se vocês quiserem. Né? Um microfone de um também. Fica bem melhor. Vamos lá, 11 participantes. A Jordana entrou. Vamos lá, nós estamos em 36, entrou 11. Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, vão me falando aí, porque eu não estou enxergando vocês aí. Essa aula nossa é bem rapidinha, bem curta, da sexta, então a gente tem que aproveitar.
Nas segundas-feiras a gente vai usar os laboratórios, tá? A gente vai fazer uma aula, uma meia hora de aula ali do conteúdo do professor e o restante da aula a gente vai trabalhar no projeto, tá? Então vai precisar ser no laboratório. Já veja para mim aí quem que tá de coordenador de vocês aí ou mediador na sala, porque mudou, né? Vamos lá, 14 participantes, 15 participantes. Vamos entrar lá, gente. Daí o professor começa pra gente votar. Tem que ter pelo menos mais da metade aí participando para poder ter votação, né? Senão fica injusta a democracia aí do. A aula anterior tinha 11 pessoas, eu acho, na sala, daí não teve como votar. Porque a gente achou injusto não tá todo mundo, né? Decidir todo mundo, né? É uma coisa bem importante aí, ó, é o trabalho de conclusão de vocês aí né, do ano aí, então é bem importante essa participação de todo mundo aí. 17 pessoas. Temos quase a metade. Falta um pouco ainda. Vamos lá, gente. Igor, você sabe me dizer se todas as pessoas não vão conseguir, né? Se a gente conseguir passar pelo menos mais a metade ali, a gente vai começar a votação. 18 é a metade. 18 nós temos metade da turma. É ruim isso, que só metade vai representar a turma, sendo que a turma inteira tá aí, né? Tá, entendi. Legal, obrigado pela iniciativa, Igor. Temos 19. Adriele, Renan, Alexandra, Alan, Adriele. Quantas Adriele tem, hein? Entrou um monte de Adriele. Tá bom, então. Nós estamos em 19. Um a mais que a metade da sala. Já dá para ter um voto. Então esses 19 vão responder pelo total da sala, tá? Sinto muito de dizer, mas esses 19 vão decidir pelos todos os demais. Então eu vou começar aqui e vamos votar lá. Então tá, para mim aqui só vai aparecer o ranking, para vocês aparece a tela das 5 opções que tem. Unity, WinRIO, Godot, Construct e Scratch. Escolha lá qual que vocês acham que deve fazer parte do projeto de vocês. O professor já enviou, já escolheu o dele também. Vamos lá. 20 participantes, nós temos 20 participantes. Quando a gente está votando aqui, quem quiser continuar entrando pode entrar, tá, gente? O link está ali em cima. E o código de acesso também está ali em cima. Então vamos lá. Votando, votando. Falta a gente votar ainda. Entrou mais 2 participantes, 22 pessoas. Não vai entrar 2, 3 vezes a mesma pessoa aí, gente. Mas tá bom. Tá bom assim. Faltam uma meia dúzia ainda a votar ali. Tem uns indecisos ali?
Ou gente que entrou mais de uma vez, talvez. Diminuindo ali, faltam só 5 para terminar. As questões ali, ó. Vou mostrar as questões para vocês, mas está aparecendo no celular de vocês aí. Vamos ver aqui de novo, classificação, quem que já terminou, falta a Adriele, que está repetido 2 vezes ali, 20, 21, Alexandre e Igor. Tá vendo ali? Estão acompanhando o ranking ali? Falta essas pessoas aqui, ó. Eu vou esperar, senão eu vou ter que tirar elas aqui, não sei. O mesmo nome. Já que entrou, bora votar, né? Entendi, Igor. Você entrou em 2 contas, mas tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui. Eu acho que todo mundo acabou votando já. Vamos encerrar então. Vamos ver aqui, continuar. Já vai aparecer o ranking para nós lá. Então nós temos o ranking ali na tela já, ó. Então nós temos 13 votos para Godot, né? Então a gente vai o campeão é Godot, mas a gente tem mais outras 2. Lembra que a gente vai escolher 3? Então a mais votada foi a Godot, a Scratch em segundo lugar e Unity na terceira posição. Então são essas 3, né? Essas 3 motores, essas 3 engines que a gente vai usar para o nosso projeto, tá bom? Vou tirar aqui um print da tela. E é isso aí. Então vamos sair daqui e voltar para nossa conversa sala de aula aqui. Deixa eu estender a tela de novo. Ok. Então é isso aí, turma. Eu vou colocar aqui na tela também. Então tá lá. Então a gente vai trabalhar com esses motores aí, tá? Quem entrou aí já, Igor, lá no grupo do WhatsApp, faz favor para o professor aí, incentiva o povo a entrar aí pra gente continuar aí na nossa lida aí com o nosso projeto, tá? A professora Luciana saiu, né? Eu não sei quem que vai ficar aí com vocês agora, também, puder me dizer. Então, Godot ficou em primeiro lugar, aqui ficou segundo e aqui ficou terceiro. Então são essas ferramentas que a gente vai desenvolver o nosso protótipo, né, de jogo, tá bom? Então assim, qualquer uma dessas 3 engines, o professor vai aceitar aí o trabalho de vocês, tá?
Lembrando lá, as informações estão tudo lá já na Google Class, né? Já coloquei lá, já levantei no mural lá, já postei. E bora desenvolver esse projeto aí. A gente vai conversando ali, tá? A Adriana falou que era melhor no WhatsApp, mas eu achei melhor desse jeito, tá? Porque vocês demoram para responder, para entrar no grupo, imagine para votar. Já era para ter votado semana passada. A gente já não tem muita aula também. A gente teve aula passada, segunda não teve. A segunda-feira que vem já não vai ter também por causa dos feriados, né? Então fica bem curto aí, gente. Tem que acelerar mesmo. Não é que o professor tá acelerado aí, mas tem que correr mesmo. Então eu vou ter que continuar passando conteúdo e o projeto paralelo junto com o conteúdo. Então a gente vai falar nessa aula aqui, jogos digitais, suas características, né? Conhecer a história e a evolução dos jogos digitais nas gerações, né? Então lá, o que é um jogo digital, né? O que você entende em relação à seguinte pergunta, a segunda frase, a seguinte frase. Sistema formal fechado que subjetivamente representa uma extensão de realidade. O que você entende com essa frase, né? Essa frase é do game designer do Christian, né? Do Chris. Tá? Então, o que você entende aí em relação ao que é um jogo digital, quando o professor fala essa frase aí, que foi pega a referência do Chris, né? Então vamos lá, o jogo digital, o jogo eletrônico ou videojogo, né? As pessoas antes chamavam de videojogo, né? Então quando teve a evolução do jogo, né? Dos jogos de tabuleiro, por que o professor tem que falar da essência do jogo, do início do jogo, dos tabuleiros, das cartas, né? Dos jogos que são esportivos ali, vôlei, amarelinha, todos esses jogos aí, que eles são a evolução, né? Eles são o início de tudo, porque com o avanço do hardware, com o avanço do software ali na evolução da tecnologia, surgiu a possibilidade de a gente transformar os nossos jogos, que eram jogos mais simples ali, mas na realidade, em transformar em vídeo, né? Então, a primeira ideia ali foi chamar de videojogo, né? Agora conhecidos como jogos eletrônicos. Então, possui o mesmo conceito dos jogos que vimos nas aulas anteriores, porém diferenciado e potencializado pela interface, né, com o usuário, por meio de periféricos, sistemas tecnológicos, que são conectados ali pelos componentes, usando todo o poder do hardware e todo o poder do software, né? Então, quanto mais a evolução do software, do hardware acontece, o software vem junto e possibilita a gente fazer os jogos, né? E teve evolução nos jogos ali, então a gente precisa entender essa evolução dos jogos. Os sistemas são conhecidos por plataforma como, exemplo, computadores, né? Arcades, que são a origem lá dos jogos, o fliperama. Aí a gente tem os consoles e os portáteis, né? Que essa foi a sequência da evolução ali do hardware do game. Então a característica principal aqui dos jogos digitais é o foco, né? Então assim, a capacidade de concentração do jogador nas ações, nos objetivos, no desafio do jogo, certo? Também na interatividade, a capacidade do jogador de realizar ações, né? A participação dele ativa ali no jogo, né? Na parte social ou na parte cooperativa. E também na segurança, né? São os elementos que causam o gatilho do jogador, né? Que ele tem todo o cuidado dentro do jogo ali, da prevenção da vida dele, né? Se ele vai ter ferimento, se ele vai correr algum risco de morte, se ele vai ter complicações ali, né? Durante o jogo, se ele vai ter perda monetária, né? Porque tem alguns jogos que você perde dinheiro. Então toda essa questão da segurança também são elementos importantes, características de um jogo, de ter no jogo, né? Porque você tem que ter essas características no jogo para você atrair um jogador, né? Para você atrair um consumidor do teu produto. Então essas características são bem importantes, né? Ainda a gente continua ali, ó, conflito. Então também são elementos que causam sentimentos, né? Enfrentamento de questionamento do jogador. Ele tem que ter medo, responsabilidade, né? Tem que ter essa ação, esse conflito. O desafio, todo jogo ele é caracterizado por desafios.
elementos que causam sentimentos de superação, né, de poder ao jogador. Então, assim, a palavra poder aqui, ela tem um efeito muito forte, porque é isso que os jogadores esperam no jogo, né? Ele quer se sentir ali o maior, o poderoso, ele é competitivo, ele quer competir ali com o jogador, com o oponente dele, ou com o próprio colega, às vezes que está jogando online, ou do lado dele, com o console. Então, os desafios ali, esse poder, esse sentimento de superação, que traz a superação e o poder, é muito importante na característica do jogo. E o divertimento, né? Que é um elemento que reflete as emoções ali, as experiências positivas que o jogo oferece para nós, que somos jogadores consumidores do jogo, certo? Então, tudo em cima disso aí, eu vou passar um vídeo para vocês para a gente tentar entender um pouquinho melhor, mais rápido, essa evolução dos jogos ali, tá bom? Vamos passar um videozinho para vocês ali. Sabemos que o conceito de jogo... Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui, então. A gente tinha mais uns minutinhos ali do vídeo. A gente continua na próxima aula. Lembrando só vocês, me entreguem as atividades lá que foram propostas lá no Google Class, para vocês ganharem nota já, tá? Lembrando também que talvez, a semana que vem a gente queria fazer uma avaliação, mas como a gente não tem aula na segunda, com uma aula só fica mais difícil para a gente fazer uma revisão e fazer uma provinha ali, tá? Então a gente vai prorrogar um pouquinho mais para outra segunda mesmo, tá? E daí a gente tem que começar esse projeto, gente, tá? Vamos lá se movimentar ali, vamos conversando, tá? Hoje a aula é bem curta mesmo. E é isso aí, por hoje é só. No próximo encontro a gente termina o que a gente começou, tá bom? Aquele abraço, até a próxima aula.